Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais uma resenha aqui no canal. Eu irei falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell. Um livro clássico, uma leitura muito bacana. Já vou deixar aqui uma dica para quem for ler essa obra. Pesquisem o fundo histórico do livro. Porque eu li esse livro há uns 5 anos atrás sem conhecer tão bem o período ao qual ele se retrata. E hoje eu voltei a ler essa obra, não hoje literalmente, mas algumas semanas atrás, voltei a ler essa obra, já conhecendo um pouco mais a fundo o regime stalinista e a Revolução Russa, e foi muito impactante. Mudou completamente. Eu deixei de ver o livro como um livro comum e passou a ser uma sátira, para mim, muito eficiente, vamos colocar assim. O George Orwell conseguiu retratar, na minha opinião, um pouco do espírito do que aconteceu ali, fazendo algumas analogias e alguns links entre figuras muito interessantes que você consegue perceber ali de uma forma bem tranquila, certo? Então fica essa dica e vamos falar agora sobre o livro. Pois bem, esse livro é uma sátira sobre a Revolução Russa, sobre o regime stalinista que se estabeleceu após a Revolução Russa. Então, dentro da obra, o George Orwell ele vai procurar expor, na sua percepção à época, como que o regime que inicialmente buscava igualdade, buscava que todos tivessem os mesmos direitos, como isso acabou mudando e fazendo com que uma única figura comandasse de uma forma extremamente autoritária todas as pessoas. Só que, neste livro, isso é feito através de uma fábula. Então nós vamos ser apresentados à Granja do Solar. Esta Granja do Solar, que ela era conduzida pelo Sr. Jones, que era um explorador. Muito provavelmente nós podemos associar o Sr. Jones aos czares russos, né? Os czares que eram ali as pessoas que conduziam o povo, os líderes, né? As figuras supremas ali dentro da Rússia, pré-revolução russa que aconteceu em 1917. Então nós somos apresentados ao Sr. Jones, que era um explorador, e ele realmente ele não olhava muito para o que os seus animais precisavam, que eles necessitavam. Então ele tentava extrair o máximo possível dos animais e não dava ótimas condições para que eles vivessem. Ele simplesmente explorava, buscava o seu lucro e ponto. Era isso, certo? E aí surge, dentro dessa história, um porco chamado Major. E este porco, ele começa a pregar com os animais a ideia de que eles deveriam se revoltar contra esse regime, eles deveriam buscar igualdade, porque todos deveriam ser iguais, todos deveriam ter os mesmos direitos, não estava certa aquela exploração, aceitar aquelas condições às quais eles estavam sendo submetidos e por isso eles deveriam fazer algo para mudar a situação. Só que, infelizmente, o porco major ele acaba morrendo. Então ele não consegue conduzir a revolução. No entanto, mesmo após a sua morte, as suas palavras continuam ecoando na mente dos animais. E eles mesmos vão realizar a revolução, principalmente em um determinado momento que é marcante e que também é possível notar a semelhança com o que aconteceu na história mesmo, né? Porque em determinado momento o Sr. Jones ele sai durante um final de semana, ele não alimenta os animais. Quando ele volta, os animais estão com fome, ele continua sem alimentar e ele simplesmente vai descansar. Então ele não se importou com a condição do seu povo, dos seus animais, certo? E aconteceu também dentro da União Soviética, aliás, dentro da Rússia, à época, o Domingo Sangrento, que foi um momento ali onde o povo ele se colocou ali na frente do palácio dos czares, né, para exigir melhores condições porque eles estavam passando fome. E eles não aceitaram essa cobrança, eles foram lá, reprimiram e algumas pessoas acabaram morrendo por causa disso. E aqui no livro acontece a mesma coisa, porque o Sr. Jones ele não aceita a cobrança dos animais, os animais vão lá e ao passar fome vão em cima do Sr. Jones, cobram, eles queriam uma mudança, só que o Sr. Jones não os atende, pelo contrário ele tenta reprimir, acaba surgindo um conflito e o Sr. Jones é deposto. Pois bem,
Posteriormente, nós vamos ver que após essa tomada de poder dos animais, surgem duas figuras que vão conduzir o povo. Essas duas figuras são Bola de Neve e Napoleão. Ambos são porcos e eles acreditavam que os porcos eram os animais mais inteligentes e por isso eles conduziriam ali o movimento. Eles começam a organizar. Após a revolução tudo era muito belo, tudo estava muito bonito, o início foi lindo. E inclusive, para deixar ainda melhor o sistema, os porcos eles criam alguns mandamentos, que na versão aqui do meu livro, essa versão aqui, está na página 25. Diz: qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. O que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal e todos os animais são iguais. Certo? São 7 mandamentos. Só que todos esses mandamentos são estabelecidos justamente para quê? Para afastar cada vez mais os animais da essência humana. Ou seja, vamos realmente fazer do nosso modo. Vamos nós animais nos fechar num grupo e vamos fazer a revolução e vamos fazer dar certo do nosso jeito. Só que, no entanto, você vai percebendo que cada vez mais o Napoleão ele vai ganhando poder. E cada vez mais ele vai quebrando cada um desses mandamentos. Então eles mesmos estabelecem os mandamentos e ele vai quebrando. Então ele começa a beber vinho, ele começa a dormir em cama. Só que, para não ficar muito claro que ele estava quebrando os mandamentos, o que ele faz? Ele simplesmente altera uma parte do mandamento. Então, por exemplo, ele coloca: não dormirá em cama com lençóis, por exemplo. Ele coloca: não beberá álcool exceto se tal coisa. Ele vai colocando algumas mudanças ali que permite que esse mandamento seja quebrado, principalmente por ele. Inclusive, no final do livro, o 7º mandamento vai ser quebrado com aquela frase épica, né? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros, né? Que é uma frase que para mim é genial e retrata bem o espírito da história. E pois bem, nós vamos ver, como eu falei, o Napoleão cada vez comandando mais firmemente a revolução e cada vez explorando mais os animais. Porque se inicialmente o Sr. Jones era um explorador, o Napoleão, quando chega no poder, ele também se torna um explorador. E vou além, ele é mais explorador ainda que o regime anterior, porque no final do livro nós vemos uma reunião entre homens e o Napoleão, e o Napoleão chega e fala: olha, eu estou conduzindo a fazenda tal, e os humanos perguntam: como você consegue ser tão eficiente? Por que nós humanos, fora da fazenda, nós olhamos para a sua administração como exemplo? Porque os seus animais, eles trabalham muito mais que os nossos animais e eles comem muito menos. Ou seja, você tem um modelo perfeito ali para ter lucro. Para ter lucro é um modelo perfeito. Você tem menos custo e tem mais produção. Como você consegue isso? Os humanos ficam admirados com a eficiência de Napoleão em explorar os outros animais. Veja bem, um regime que inicialmente começou para haver uma igualdade é um regime mais explorador que os outros. Pois bem, e como que o Napoleão conseguia manter o seu governo desta forma sem que os animais se levantassem contra eles? De uma forma muito simples. Ele usava 3 principais ferramentas. A primeira era o medo, ou seja, ele dizia: olha, pessoal, vocês lembram do regime do Sr. Jones? Lá atrás, vocês lembram? Vocês não querem voltar para ele, né? O Sr. Jones era mau, o Sr. Jones explorava. Eu não sou. Então, ele usava o medo. Vocês não querem voltar. Ele usava o medo. Ele usava manipulação. Porque ele dizia: eu não sou tão mal assim. Eu sou bom. Eu estou olhando do lado de vocês. Nós estamos crescendo, nós estamos tendo lucro. Os animais estão bem, vocês estão com mais saúde. Então, ele inventava histórias para que os animais acreditassem e achassem que realmente a situação estava melhor do que era antes. Então era o medo, a manipulação e a força. Porque em determinado momento foi necessário que ele usasse a força.
e por isso ele montou um exército com cachorros, que seriam ali a sua guarda pessoal, que protegeria o Napoleão, que teoricamente, dentro do contexto histórico, seria o Stalin. E eu não sei se vocês observaram, mas um dos porquinhos que comandavam a Revolução sumiu um pouco, né? Que é justamente o Bola de Neve, que dentro da Revolução Russa foi o Trotsky, né? Então, o Bola de Neve, ao perceber que ele estava sendo ameaçado, aliás, o Napoleão, ao perceber que o Bola de Neve era uma ameaça, ou seja, que os animais gostavam tanto de um quanto de outro, ele começou a jogar o Bola de Neve para escanteio, foi tirando da jogada. E começou depois a inventar histórias contra o Bola de Neve, justamente para que os animais começassem a pegar uma raiva dele. E desse modo, acabou que em determinado momento o Bola de Neve acabou sendo coagido a sair da granja dos animais. E basicamente a história é essa, pessoal. A história de como um regime que inicialmente ele se propunha a estabelecer a igualdade, como em determinado momento ele foi um exemplo de exploração e de desumanidade, quebrando todos os seus princípios iniciais, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu deixo aqui a recomendação. Mais uma vez reforço, essa leitura fica ainda mais impactante, mais incrível, se vocês puderem ler algum conteúdo sobre a Revolução Russa, sobre o regime stalinista, sobre a União Soviética ali no meio do século passado, mais ou menos. Vai ficar muito mais rico a leitura. No meio, do começo até o meio, né? Os primeiros 50 anos ali da União Soviética no século passado. Certo? De 1917, principalmente, até, salvo engano, 1953, mais ou menos. Por aí que é quando Stalin ele falece. É por falta desse ano, mais ou menos, certo? Então, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês puderem deixar um like, eu agradeço. Se vocês puderem comentar e deixar um feedback, seja positivo ou até mesmo negativo, alguma coisa que eu possa melhorar para trazer um conteúdo com mais qualidade, eu serei grato. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço.